Bem, muito obrigado. Foi uma honra. Foi uma viagem relativamente longa, mas valeu a pena. Coisas extraordinárias foram realizadas, como vocês provavelmente perceberam. Ouvi muitos discursos maravilhosos dos líderes de muitos países incríveis, mas quero agradecer a vocês por se juntarem a nós na conclusão de uma cúpula da OTAN altamente produtiva na Holanda. Quero agradecer pelo tratamento de rei que nos deram. Não poderia ter sido melhor. É um país lindo, realmente um país lindo. Ao chegar, vi as árvores mais bonitas. Na verdade, quero levar algumas comigo de volta. Quero também agradecer. Tomei café da manhã hoje com o rei e a rainha, e eles são pessoas incríveis. Eu disse, vocês parecem ter saído direto de um filme. Pessoas lindas, ótimas pessoas, um coração grande e bonito. Gostei muito disso e também do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que tem sido incrível. Ele tem sido um amigo meu. Ele costumava estar aqui mesmo, governando este país maravilhoso. Agora ele é o secretário-geral da OTAN. Ele está fazendo um trabalho fantástico. E o primeiro-ministro, agradecemos tudo o que você fez. E como você sabe, no último fim de semana, os Estados Unidos realizaram com sucesso um grande ataque de precisão às instalações de enriquecimento nuclear do Irã. E foi muito, muito bem sucedido. Foi chamado de aniquilação. Nenhum outro exército no mundo poderia ter feito isso. E agora esse incrível exercício de força americana abriu caminho para a paz, com um acordo histórico de cessar fogo na noite de segunda-feira. Chamamos de a Guerra dos 12 Dias. Conversei com algumas pessoas, acho que esse parecia ser o nome certo, né? O nome adequado. Foi uma guerra de 12 dias. E achamos que acabou. Não acho que eles vão voltar a se atacar. Acho que não. Não só lidamos de forma decisiva com a ameaça crítica do programa nuclear do Irã, que era o que eu queria. Eu disse, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu digo isso há 15 anos, muito antes de decidir entrar para a política. Mas também reafirmamos a credibilidade da dissuasão americana, que é incomparável. O pessoal da OTAN disse que nunca houve nada igual, você sabe, eu reconstruí todo o exército durante meu primeiro mandato e temos um grande exército, temos grandes generais. Passei a conhecer os bons e os maus, ficamos com os bons. Nos últimos 2 dias, tive a honra de participar da reunião de líderes da OTAN e também tive discussões individuais extremamente boas com o rei e a rainha, o secretário-geral Rutte e o primeiro-ministro. Ótimas discussões, pessoas muito informadas. O foco principal das nossas conversas na cúpula foi a necessidade de que outros membros da OTAN assumam o ônus da defesa da Europa, e isso inclui o ônus financeiro. Como você sabe, era 2% e nós conseguimos aumentar para 5%. E eles disseram, alguns deles vieram falar comigo. Um em particular disse, senhor, estamos tentando aumentar para 3% há 20 anos e não conseguimos, e o senhor conseguiu aumentar para 5%. Então eles vão, a maioria deles, acho que quase todos, vão começar a contribuir agora com 5%, um número que surpreende as pessoas, mas hoje isso é necessário. Os Estados Unidos representam 2/3 de todos os gastos com defesa da OTAN. Disse para as pessoas, vocês não têm dinheiro, e muitos deles não estavam pagando. Então eu comecei o processo e retomei assim que voltei, há 6 meses. E após minha eleição em novembro passado, quase todos aceleraram os planos para atingir 2%, 3%, 4% e então rapidamente 5%. E eles disseram, o senhor conseguiu, senhor? O senhor conseguiu. Bem, não sei se fui eu que consegui, mas acho que sim. Isso será conhecido como o compromisso de defesa de Haia, o que é muito bom, bastante apropriado. Quando os aliados atingirem esse número, isso adicionará mais de $1 trilhão por ano, pense nisso, 1 trilhão por ano, à nossa defesa comum. E isso é um monumento realmente uma vitória, mas é uma vitória monumental para os Estados Unidos, porque estávamos carregando muito mais do que a nossa justa parte. Na verdade, era bastante injusto. Mas isso é uma grande vitória para a Europa e, na verdade, para a civilização ocidental.
Durante anos, administrações anteriores não conseguiram fazer com que a maioria dos aliados contribuísse nem mesmo com os 2%. Eu me lembro de quando cheguei aqui, tínhamos 4 países que atingiam os 2%. E eu lembro que a Polônia estava lá, alguns deles estavam lá. Mas a maioria delas tínhamos 28 na época. Como vocês sabem, esse número aumentou um pouco. E eles concordaram agora em mais do que dobrar seus orçamentos em todos os casos. E a Europa assumir mais responsabilidade por sua própria segurança vai ajudar a evitar desastres futuros, como a situação horrível entre a Rússia e a Ucrânia. E com sorte vamos conseguir resolver isso. Na semana passada eles perderam 7.000 soldados, na maioria soldados, mas também estão sendo atingidos em Kiev. Eles também estão sendo atingidos em algumas das cidades. Isso significa que a vida também está desaparecendo nas cidades e vilarejos. Isso nunca deveria ter acontecido, nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Eu disse isso 1000 vezes e realmente nunca aconteceu, nunca sequer foi cogitado. Mas é vital que esse dinheiro adicional seja gasto em equipamentos militares realmente sérios, não em burocracia. E eu espero que esse equipamento seja fabricado nos Estados Unidos, porque nós temos o melhor equipamento do mundo. Você viu aquilo quando 14 mísseis foram disparados contra nós outro dia. E eles foram muito gentis, nos deram um aviso. Eles disseram, vamos disparar. 1 hora está bom? Eu disse, está ótimo. E todo mundo foi retirado da base para que não se machucassem, exceto os artilheiros. Eles os chamam de artilheiros. E a dos 14 mísseis de alta tecnologia que foram disparados contra a base no Catar, todos os 14, como vocês sabem, foram abatidos pelo nosso equipamento. Coisa impressionante, impressionante o que eles conseguem fazer. É como acertar uma bala com outra bala. É a mesma coisa se você pensar, 14 de 14. E eles nem ficaram tão surpresos assim. Eu perguntei, vocês conseguem fazer isso bem com frequência? Eles disseram, na maioria das vezes, sim, senhor. A crise na Ucrânia também destacou a urgência de reconstruirmos nossa base industrial de defesa, tanto nos Estados Unidos quanto entre as nações aliadas. Não podemos nos dar ao luxo de depender de adversários estrangeiros para minerais críticos. E, como vocês sabem, fizemos um acordo com a Ucrânia para utilizar uma grande parte das terras deles para minerais. Nós precisamos disso. E mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas na Holanda, pessoas incríveis, é um lugar maravilhoso, e a todos os aliados da OTAN pelo excelente encontro que acabamos de ter. Acabou de chegar uma carta e uma declaração da Comissão de Energia Atômica de Israel. E eu só queria... Esta é uma carta oficial e eles são pessoas muito sérias, como vocês sabem. O devastador ataque dos SUR a Fordow destruiu a infraestrutura crítica do local e tornou a instalação de enriquecimento totalmente inoperante. Foi devastado. Avaliamos que os ataques americanos às instalações nucleares do Irã atrasaram a capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares por muitos anos. Essa conquista pode continuar indefinidamente se o Irã não obtiver acesso a material nuclear, o que não vai acontecer. É tão triste que tudo isso tenha tido que acontecer, mas eu só quero agradecer aos nossos pilotos. Vocês sabem, eles foram difamados e tratados muito mal, menosprezados pela CNN de notícias falsas que está ali atrás, perdendo tempo. Ninguém está assistindo, então eles estão apenas desperdiçando muito tempo, desperdiçando o meu tempo. E o New York Times, eles publicaram uma matéria dizendo que, bem, talvez eles tenham sido atingidos, mas não foi grave. Bem, foi tão grave que eles acabaram com a guerra, isso acabou com a guerra. Alguém disse, de certa forma, que foi tão devastador, na verdade, se você olhar para Hiroshima ou para Nagasaki, que sabe, isso também acabou com uma guerra. Isso acabou com uma guerra de uma forma diferente, mas foi tão devastador. Eles eram relatos falsos divulgados pelo New York Times. Decadente, eu chamo de New York Times decadente porque está indo muito mal. Sem mim, eles não estariam fazendo negócio algum, mas... e pela CNN de notícias falsas e pela MSDNC, todos esses
pessoas terríveis, sabe? Eles não têm credibilidade nenhuma. Você sabe, quando comecei, eles tinham 94% de credibilidade. A mídia agora está em 16% e eu tenho muito orgulho disso porque expus o que ela realmente é. Mas quando vi eles começando a questionar o calibre do ataque, se foi ruim, bem, foi realmente ruim, foi devastador. Eles vão obliterar tudo. Na verdade, você não consegue entrar nos túneis. Eles simplesmente colocaram isso lá, isso acabou de sair. Eles não conseguem, não há nada, não tem como você sequer descer. Tudo desabou em um desastre. E eu acho que todo o material nuclear está lá embaixo, porque é muito difícil de remover. E nós fizemos isso muito rápido quando eles souberam que estávamos chegando. Sabe, você não consegue mover isso. Muito difícil, na verdade, muito perigoso de mover. E eles sabiam que estávamos chegando, então ninguém queria ficar lá embaixo sabendo que estamos vindo com os bunker busters, como chamamos. Somos os únicos que têm isso. Temos o melhor equipamento nuclear e temos o melhor equipamento do mundo. E, aliás, não podemos esquecer do nosso submarino que estava lá fora. Na verdade, submarinos, mas o submarino estava lá fora. Disparamos 30 foguetes em uma área, cada um deles, acho que era quase 400 milhas de distância, certo, Pete? 400 e longa distância. Foi no oceano, bem longe. Nós disparamos um total de 30, cada um deles acertou a menos de 9 polegadas de onde deveria acertar. Destruiu muita coisa. Por que não fizemos só na Flórida? Fizemos mais 2 lugares além desse que não tinham sido completamente destruídos, então atingimos eles com um submarino de centenas de milhas de distância. Incrível, equipamentos incríveis, os melhores submarinos do mundo, ninguém chega perto, eles estão 20 anos atrás de nós em tecnologia de submarinos. Então esse é um, e o outro foi da Comissão de Energia Atômica. E agora eles têm cerca de 3 ou 4 vindo de comissões de energia atômica de vários lugares, mas o que nós temos que acabou de sair, nós divulgamos há pouco tempo, foi da Comissão de Energia Atômica de Israel, mas vários deles estão conseguindo ver o local, e o local foi demolido. E novamente tivemos esses bravos patriotas, esses pilotos incríveis, essas pessoas que conseguem pilotar um avião melhor do que qualquer um, entrando em território muito hostil, voando para um território que tem mais mísseis e coisas apontadas para ele, mas foi muito furtivo. Eles não conseguiram ver, estava escuro. Essa é a coisa impressionante sobre as imagens. Eles acertaram as imagens perfeitamente e mesmo assim estava completamente escuro. Não havia lua, não havia luz. Era praticamente sem lua. Estava muito escuro e eles acertaram. As imagens foram feitas perfeitamente, mas quando eles são desmerecidos, e eles ficaram muito chateados com isso porque sabiam o quão forte aquilo seria. De volta ao Missouri, os pilotos voaram cerca de 36 horas, ida e volta, uma distância enorme, e naqueles incríveis B-2. E então tínhamos os F-22, tínhamos os F-35 e tínhamos outros aviões, e tínhamos acho que um total de 52 aviões-tanque. Isso significa os grandes aviões-tanque, porque o reabastecimento era muito para todos os diferentes aviões que enviamos. Operação incrível, e eu tenho que dizer, o General Raymond Kane foi incrível, é por isso que ele derrotou o ISIS e nós derrotamos o ISIS em questão de semanas. Me disseram que levaria de 4 a 5 anos. Nós fizemos isso em poucas semanas e ele foi ótimo. É por isso que ele é o chefe do Estado-Maior Conjunto agora, porque tive uma experiência muito boa com ele. Ele eliminou o ISIS em literalmente poucas semanas. Incrível. E era para levar alguns anos, 5 anos para ser exato. Então tivemos uma grande vitória lá e depois viemos para cá e acho que tivemos uma grande vitória aqui, mas isso é um projeto em andamento, isso é a segurança da Europa e a segurança do mundo. E eles aumentaram de 2% para 5%, algo que ninguém... E estamos falando de mais de $1 trilhão por ano, então estamos falando de muito dinheiro vindo de países que não estavam pagando nem perto do suficiente para serem eficazes. Então, eu tenho, como vocês sabem, Marco Rubio comigo e Pete Hegseth, secretário de Estado e secretário da Guerra. Devemos dizer secretário, sabe, costumava ser chamado de secretário da Guerra. Talvez por algumas semanas vamos usar esse termo, porque nos sentimos como guerreiros. Costumava ser chamado de secretário de Guerra.
Se você olhar o antigo prédio ao lado da Casa Branca, poderá ver onde costumava ser o secretário de guerra. Então nos tornamos politicamente corretos e o chamaram de secretário de defesa. Não sei, talvez tenhamos que começar a pensar em mudar isso, mas é o que sentimos. Temos alguma pergunta, por favor? Uau! São muitas perguntas. Pergunte-me alguma coisa. Quem é uma pessoa legal? Você não é uma pessoa legal, mas vou deixar você fazer uma pergunta. Vá em frente. O que ele vai perguntar? Ele não é nada legal. Eu o conheço bem. Obrigado, senhor presidente. Sim. Obrigado por reservar um tempo antes de voar para casa. Você acabou de dizer que acredita que o conflito entre Israel e Irã acabou. O que faz você estar tão confiante de que acabou? E o que você faz se não acabou? Porque eu lidei com ambos e eles estão cansados, exaustos. Eles lutaram muito, muito intensamente e de forma muito violenta, muito agressiva. E ambos ficaram satisfeitos em ir para casa e sair disso. E isso pode recomeçar. Acho que algum dia pode. Talvez possa até começar em breve. Acho que um grande sinal revelador foi quando, como você sabe, o Irã violou um pouco, mas não muito, o cessar-fogo, e Israel já tinha os aviões prontos para decolar naquela manhã, e eram muitos, 52 deles. E eu disse, vocês têm que trazê-los de volta. E eles os trouxeram de volta. Nada fizeram, trouxeram de volta. Foi muito bom. Achei realmente incrível. Eles lutaram uma guerra infernal. Eles lutaram muito. Acho que a guerra realmente acabou quando atingimos vários locais nucleares com aviões. E eu só espero que vocês possam dar esses pilotos. Esses são os melhores pilotos do mundo. Eles são os melhores atiradores do mundo. Eles mandam ver. Isso que eles são. Posso acompanhar isso? Espere um minuto. Eu só espero que você possa dar a eles o respeito que merecem, porque voltaram para casa e encontraram notícias falsas e nossa, quase não houve danos, as coisas foram dizimadas, mas eu acho que eles estão quase acabados. Eu acho que Israel vai voltar a fazer o que faz. E eu acho que o Irã vai se recuperar. Você sabe, o Irã tem uma grande vantagem. Eles têm muito petróleo e podem fazer coisas. Eu não vejo eles se envolvendo novamente com o negócio nuclear. Acho que eles desistiram disso. Eles estão nisso há 20 anos e eu também não vejo isso acontecendo. Agora, se acontecer, estaremos sempre lá. Não serei eu, será outra pessoa, mas estaremos lá. Teremos que fazer algo a respeito. Sim. Por favor, vá em frente. Vá em frente. Notícias falsas, CNN. Vamos nós. Espere até ouvir essa pergunta. Obrigado, senhor. Você realmente deveria dizer o quão grandes são nossos soldados e guerreiros, mas... Que apreciam nossos soldados e guerreiros. Eu tenho duas perguntas para você, senhor presidente. Você acabou de citar a inteligência israelense sobre esses ataques. Mais cedo você disse que a inteligência dos Whites era inconclusiva. Você está se baseando na inteligência israelense para sua avaliação de o impacto dos ataques? Não. Isso também, o Irã fez a declaração. E também, se você ler o documento que foi entregue, que o Pete pode comentar se quiser, o documento dizia que poderia haver danos muito graves. Mas eles não aceitaram isso. Eles disseram que poderia ser limitado ou poderia ser muito grave. Eles realmente não sabiam, além de dizer, poderia ser limitado ou poderia ser muito, muito grave. E você não escolheu colocar isso porque foi muito cedo depois. Desde então, coletamos informações adicionais. Também conversamos com pessoas que viram o local e o local está obliterado. E achamos que tudo que é nuclear está lá embaixo. Eles não tiraram. Ok. Pergunta? Por favor, pode falar. Qual deles foi obliterado? Pode falar. Sim, vestido azul. Muito obrigada, senhor presidente. Ontem, o senhor disse que a China agora pode continuar comprando petróleo do Irã. Sim. O senhor está desistindo da sua campanha de máxima pressão? Porque há sanções neste momento. Com quem? No Irã. Não, veja, eles acabaram de ter uma guerra. A guerra foi travada. Eles lutaram bravamente. Eu não estou desistindo. Eles estão no ramo do petróleo. Quero dizer, eu poderia parar isso se quisesse. Eu mesmo poderia vender o petróleo para a China. Não quero fazer isso. Eles precisarão de dinheiro para colocar o país de volta nos trilhos. Queremos ver isso acontecer. Não vai sancioná-los? Nós não somos, não. Se eles vão vender petróleo, eles vão vender petróleo. Não estamos assumindo o controle do petróleo. Poderíamos ter feito isso, sabia? Eu costumava dizer sobre o Iraque, fique com o petróleo. Eu poderia dizer isso aqui também. Poderíamos ter ficado com óleo
Não. A China vai querer comprar petróleo. Eles podem comprar de nós ou de outros, mas vocês terão que colocar o país de volta em forma. Ela precisa desesperadamente de dinheiro. Sim? Senhor presidente. Sim, por favor. Obrigado, senhor presidente. E aqui vamos nós. Hoje estou escolhendo as belezas. Vá em frente. Senhor presidente, o secretário-geral Rutte descreveu o presidente Putin como um adversário, uma ameaça, um inimigo. Você o vê da mesma forma? E, além disso, você mencionou o General Kane, seu chefe de gabinete, presidente do Estado-Maior Conjunto. General Kane. Sim. Ele disse que o senhor Putin tem ambições territoriais além da Ucrânia. Você vê isso da mesma maneira? É possível. Quero dizer, ele gostaria de se estabelecer. Ele gostaria de sair dessa situação. Isso é um problema para ele. Ele ligou outro dia, disse, posso te ajudar com o Irã? E eu disse, não, você pode me ajudar com a Rússia. Porque, sabe, nas últimas semanas resolvemos Índia e Paquistão, Kosovo, Sérvia. Acho que na sexta-feira vamos receber o Congo está vindo e Ruanda está vindo. Foi uma guerra violenta que aconteceu, uma guerra de facões, cabeças decepadas por toda a África. Eles estão vindo. Nós resolvemos mais 2 casos além desses. Ninguém jamais fez algo assim. Não, eu considero uma pessoa que acho que foi mal orientada. Na verdade, estou muito surpreso. Eu achei que teríamos resolvido isso facilmente. Eu resolvi 4 deles nesse meio tempo. Mas ele ligou e disse, você sabe, ele está próximo do Irã. Ele gostaria de nos ajudar a conseguir um acordo. Eu disse, não, você me ajuda a conseguir um acordo com você, com a Rússia. E acho que vamos fazer isso também. Sim, por favor. Senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. O senhor deixou clara a sua posição sobre o impacto dos ataques. Eu gostaria de perguntar o que vem a seguir em relação ao Irã. Por exemplo, há alguma indicação da inteligência dos editores de que o Irã conseguiu mover algum material, incluindo... Não, pelo contrário. Achamos que os atingimos tão forte e rápido que eles não conseguiram mover nada. E se você conhece esse material, é muito difícil e perigoso de mover. Então você... É chamado. E muitas pessoas chamam de pó. Mas é muito, muito pesado. É muito, muito difícil de mover. E eles estavam muito abaixo. Sabe, eles estão a 30 andares de profundidade. Eles estão literalmente 30, 35 andares abaixo do solo. Você acha que pegou tudo? Ah, sim, achamos que pegamos. Nós achamos que está coberto com granito, concreto e aço. Posso te perguntar, você tem interesse em retomar as negociações com o Irã? E se sim, eles retribuíram? Então, nosso pessoal... Marco poderia responder isso, mas nosso pessoal está... Não, eu não estou. Do jeito que vejo, eles lutaram, a guerra acabou e, sabe, eu poderia conseguir uma declaração de que eles não vão se tornar nucleares. Provavelmente vamos pedir isso. Mas eles não vão fazer isso de qualquer forma. Já era para eles. Agora, talvez algum dia no futuro a gente queira isso. Mas eu perguntei ao Marco, você quer redigir um pequeno acordo para eles assinarem? Porque acho que conseguimos que eles assinem. Eu não acho que seja necessário. Marco, você quer falar sobre isso, por favor? Bem, senhor presidente, eu acho que o presidente Trump demonstrou disposição para se encontrar e conversar com qualquer pessoa no mundo que esteja interessada em paz. Eu não conheço nenhum presidente que tenha sido tão disposto quanto ele a se encontrar com qualquer um e falar sobre paz. Adoraríamos ter relações pacíficas com qualquer país do mundo. E então, obviamente, isso dependerá da disposição do Irã, não apenas de se envolver na paz, mas de negociar diretamente com os Estados Unidos, não por meio de algum processo de terceiro ou quarto país, mas provavelmente não conheço nenhum presidente em nossa história moderna que tenha buscado a paz mais do que o presidente Trump. Parece que a porta está aberta, mas você não tem pressa. Está certo? A porta está aberta. Vou te dizer uma coisa. Olha, vamos conversar com eles na próxima semana, com o Irã. Talvez a gente assine um acordo, eu não sei. Para mim, não acho que seja tão necessário. Tiveram uma guerra, lutaram, agora voltam para o mundo. Não me importo se acordo ou não. A única coisa que estaríamos pedindo é o que já pedíamos antes sobre... não queremos nuclear, mas nós destruímos o nuclear. Em outras palavras, isso está destruído. Eu disse, o Irã não terá nuclear. Bem, nós explodimos tudo, foi explodido até não sobrar nada.
Então eu não me sinto muito pressionado quanto a isso. Se conseguíssemos um documento, não seria ruim. Na verdade, vamos nos encontrar com eles. Nós vamos encontrá-los, sim? Presidente. Sim, pode falar, por favor. Sim, senhor. Senhor presidente, TV da Holanda, obrigado por visitar nosso país. Ótimo, obrigado. Pelo que entendi, eu, claro, gostaria de saber como o senhor dormiu ontem à noite na casa do rei. Eu dormi maravilhosamente. Mas provavelmente uma pergunta mais séria. Acho que o senhor acabou de ter uma reunião com o presidente Zelensky. Discutiram algum cessar-fogo nesta guerra entre Rússia e Ucrânia? Não, eu só queria saber como ele está. Ele foi simpático, sabe? Tivemos momentos difíceis. Ele foi muito gentil. Acho que ele gostaria de ver um fim para isso. Realmente acho. Acho que o que tirei da reunião, ele não poderia ter sido mais gentil, mas eu entendi da reunião que ele gostaria de ver isso acabar. Acho que é um ótimo momento para acabar com isso. Eu vou falar com Vladimir Putin, ver se conseguimos encerrar isso. Foi realista dele. Mas veja, essas são pessoas corajosas. Eles estão lutando essas guerras em todo lugar. Você sabe, na semana passada eles tiveram, acho que perto, eu te falei de 7.000, quase 7.000 jovens soldados. Soldados russos e ucranianos foram mortos, 7.000 em uma semana. É uma loucura, é uma loucura. Então vou falar com Putin. Não, tive uma boa reunião com Zelensky e tive muitas reuniões boas. Tivemos muitas reuniões boas com muitas pessoas, muitos grandes líderes. Mas ele está travando uma batalha corajosa. É uma batalha difícil, sim. Vá em frente, vestido branco. Obrigada. Da Finlândia. Você já jogou golfe com o presidente Alexander Stubb. Como você vê a Finlândia como aliada e parceira da OTAN e como descreveria seu relacionamento com o nosso presidente? Bem, ele é um ótimo jogador de golfe, certo? Na verdade, ele fazia parte do time de golfe da faculdade. Ele estudou em uma boa faculdade no Sul, como você sabe, uma faculdade muito boa. E ele era um bom jogador de golfe. Nós nos divertimos muito. Acho que meu relacionamento é ótimo. Quero comprar quebra-gelos. Você sabe, vocês são muito bons em quebra-gelos. E eu realmente fiz uma oferta para eles. Eu não fui ao Congresso. Eles vão tentar me impeachar por causa disso. Mas há um velho... Na verdade, não é velho. É relativamente novo, mas é um quebra-gelo usado. E eu ofereci a ele cerca de 1/3 do que ele pediu, mas estamos negociando. Precisamos de quebra-gelos nos Idomerá, e se pudermos conseguir alguns por um preço baixo, eu realmente gostaria de fazer isso. Eles vão consertar, deixar em boas condições. Também talvez compremos alguns quebra-gelos. Você sabe que você faz... Você é o rei dos quebra-gelos, esse país em particular. Eles fazem muito bem. Eles fazem realmente muito bem e sabem o que estão fazendo. Então, estamos negociando com eles cerca de 15 quebra-gelos diferentes, mas um deles está disponível agora. É velho e você sabe, velho. Tem uns 5, 6 anos e estamos tentando comprá-lo. Estou tentando fazer um bom negócio. É tudo o que faço na minha vida inteira. Minha vida toda, tudo o que faço é fechar negócios. Sim, por favor, pode falar. Senhor, pode falar. Tudo está muito bem. Sim. Uma pergunta para o NewsHour da TV holandesa. Primeiramente, sobre o artigo 5, a caminho daqui, você falou sobre o compromisso dos EUA com o artigo 5, dizendo: vou dar minha definição quando estivermos aqui. Sim. Qual que é a sua definição? E o compromisso do Synaira com o artigo 5 pode mudar caso alguns dos membros da OTAN não atinjam o patamar que foi discutido hoje? Minha segunda pergunta é em relação ao que um colega perguntou sobre o Irã. Quais relatórios de inteligência dizem que tudo por lá foi obliterado? Sim. Bem, há inúmeros desses relatórios e eles estão saindo rapidamente, mas já vimos os mais respeitados. E eu diria que, de forma muito confidencial, eles estão analisando os relatórios, como vários relatórios, e incluindo pessoas indo ao local e verificando o local. E eles vão ter, eu acho que vocês vão ter nos próximos dias você vai encapsulá-lo. Mas não, o local foi destruído exatamente como eu disse e exatamente como os pilotos deveriam receber crédito. Quanto ao artigo 5, veja, quando eu cheguei aqui, eu vim aqui porque era algo que eu deveria estar fazendo, mas saí daqui um pouco diferente. Eu vi os líderes desses países se levantarem e o amor e a paixão que eles demonstraram por seus países foi inacreditável. Nunca vi nada parecido.
Eles querem proteger seu país e precisam dos Estados Unidos. E sem os Estados Unidos não será a mesma coisa. E você pode perguntar ao Mark ou a qualquer uma das pessoas que estavam lá. Foi realmente emocionante ver isso. Eles amam o seu país. Eles foram tão respeitosos comigo porque eu sou o chefe dos Estados Unidos. E eu fiz, você sabe, o rei da Arábia Saudita, quando eu estava no Oriente Médio, então eu estava no Catar por um motivo diferente, não um motivo para ser alvejado. Estávamos lá por razões de desenvolvimento econômico, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Os 3 líderes desses países, e nós trouxemos de volta 5,1 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Todos os 3 líderes disseram: você sabe, você está presidindo o país mais quente do mundo. Os Estados Unidos agora são o país mais quente. Todo mundo quer estar lá. Todo mundo quer um pedaço disso. Ele disse: 1 ano atrás, seu país estava morto. Você tinha um cabeça oca comandando. Você tinha um país que estava morto e estava morto. Ele tinha pessoas entrando pelas fronteiras, tinha inflação, ele tinha de tudo. Ele disse: você conseguiu em 5 meses naquela época, você fez deste o país mais quente. Este é o país mais quente do mundo. Os Estados Unidos agora são o país mais quente do mundo. E quando eu estava sentado àquela mesa, era um grupo agradável de pessoas, muitos dos quais eu já conhecia de antes. Quando vi a paixão que eles tinham pelo país, quase todos, e você provavelmente tem as gravações, foi algo muito público, mas quase todos eles disseram: graças a Deus pelos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos nós não poderíamos, eles realmente não poderiam ter a OTAN, não funcionaria. Não funcionaria. No futuro vai funcionar porque agora eles estão pagando muito mais dinheiro, mas não funcionaria. Foi ótimo. E eu saí daqui diferente. Eu saí daqui dizendo que essas pessoas realmente amam seus países, não é um golpe, e estamos aqui para ajudá-los a proteger seu país. Ok, vamos fazer perguntas. Muito obrigado, meu senhor presidente. Sim. Uma pergunta sobre a Espanha. O senhor está satisfeito com o dia de hoje? Eu acho terrível o que a Espanha fez. Não, eu acho mesmo. Eles são o único país que não quer pagar o valor total. Eles querem ficar nos 2%. Eu acho isso terrível. E você sabe, eles estão indo muito bem, a economia está muito bem, e essa economia poderia ser destruída completamente se algo ruim acontecesse. Você sabe, a Espanha é o único país que... Você é da Espanha? Sim. Ótimo, parabéns. Vocês são o único país que não está pagando. Eu não sei qual é o problema. Eu acho que isso é uma pena. Então nós vamos compensar isso. Sabe o que vamos fazer? Estamos negociando com a Espanha um acordo comercial. Vamos fazer eles pagarem o dobro. E eu estou falando sério sobre isso. Vamos fazer a Espanha. Eu gosto da Espanha. Tenho tantas pessoas da Espanha que é um ótimo lugar e as pessoas são ótimas. Mas a Espanha é o único país entre todos os países que se recusa a pagar. E você sabe, eles querem uma pequena carona gratuita. Mas eles terão que nos pagar em troca, porque eu não vou deixar isso acontecer. É injusto com a OTAN. Tudo bem. Senhor, por favor, vá em frente, bem ali atrás. Sim, você, alto. O homem alto. Senhor presidente, Johannes Petterer, da Televisão Nacional Austríaca. Como vai você? O senhor disse uma vez que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Depois o senhor disse que falou isso de forma sarcástica. Bem, é claro, foi sarcástico. Mas agora o senhor está no cargo há 5 meses e 5 dias. Por que o senhor ainda não conseguiu acabar com a guerra na Ucrânia? Porque é mais difícil do que as pessoas podem imaginar. Vladimir Putin tem sido mais difícil. Francamente, tive alguns problemas com o Zelensky, você talvez tenha lido sobre isso. E tem sido mais difícil do que outras guerras. Quero dizer, veja, acabamos de encerrar uma guerra em 12 dias que estava se arrastando há 30 anos, francamente. Encerramos a Ruanda e o Congo, eles estão vindo para assinar os documentos. Já assinamos documentos básicos, mas eles estão vindo, acho que para a Casa Branca na sexta-feira. Nós encerramos, a Sérvia estava prestes a entrar em conflito. Mas talvez o mais importante de todos, Índia e Paquistão. E não era uma questão de se eles poderiam, algum dia, ter armas nucleares, como estamos falando no Oriente Médio, como estamos falando sobre Israel e Irã. Eles já têm armas nucleares. Eu encerrei isso com
uma série de ligações sobre comércio, eu disse, olha, se vocês forem brigar, a situação estava ruim. Você sabe o quão ruim foi aquele último ataque? Foi realmente ruim. Se vocês forem começar a brigar entre si, não vamos fazer nenhum acordo comercial. Não, vocês têm que fazer um acordo comercial. Eu disse, não vamos fazer nenhum acordo comercial. E, na verdade, eu recebi o general, que realmente foi muito impressionante. O general do Paquistão esteve no meu escritório na semana passada. Você sabe, o primeiro-ministro Modi é um grande amigo meu. Ele é um grande cavalheiro. Ele é um grande homem. Consegui fazê-los pensar com razão. Eu disse, não faremos acordo comercial se brigarem, e se brigarem não faremos. E sabe de coisa? Disseram, não, quero fazer o acordo comercial. Nós paramos a guerra nuclear. Vá em frente. Vá em frente, Jeff. Aqui está outra belezura, Jeff. Ele é realmente lindo. Vá em frente. Senhor presidente, continue com a conversa sobre a Ucrânia. Os Estados Unidos contribuirão com mais dinheiro para a defesa da Ucrânia neste ano, além dos 5 bilhões que os aliados estão doando? E uma pergunta, você teve outra reunião com o líder da oposição holandesa, o Sr. Wilders. Você pode nos contar sobre essa reunião? E você está chateado com a postura anti-muçulmana dele? Não estou chateado com isso. É apenas a visão dele. Ele está insatisfeito com a maneira como as coisas estão acontecendo neste país e em vários outros países. Ele era um líder da oposição. E fui convidado pelas pessoas que estão concorrendo para me encontrar com o líder da oposição. Acho que eles têm algum acordo em que, se você tem uma reunião, deve se encontrar com o líder da oposição. Eu disse, isso é estranho, nós não fazemos isso. Mas eu me encontrei com ele, eu não o conhecia. Ele parecia um cara muito legal, mas está em oposição às pessoas atuais, e isso foi organizado pelas pessoas atuais. Então, presumo que quando me encontrei com o primeiro-ministro, você deve se encontrar com a oposição. Vamos ter que tentar isso algum dia no nosso país. Melhor não fazermos isso. Mas achei que ele era muito bom. Quanto ao dinheiro, vamos ver o que acontece. Há muito ânimo. Olha, Vladimir Putin realmente precisa acabar com essa guerra. As pessoas estão morrendo em níveis que não se via há muito tempo. Pode ir em frente. Pode ir em frente. Camisa branca. Ela está toda animada. Certo, então, BBC News ucraniano. Eu queria te perguntar... De onde você é? Eu sou da Ucrânia. Então, minha pergunta para você é se os EUA estão prontos ou não para vender sistemas de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia. Sabemos que a Rússia vem atacando a Ucrânia com muita força agora. Você está morando agora na Ucrânia? Meu marido está lá. Uau, eu vejo que você é muito, sabe, é incrível. E eu com as crianças... estou em Varsóvia, na verdade, porque ele queria que eu estivesse... Seu marido é um soldado? Não? Ele é. Ele está lá agora? Sim. Uau, isso é difícil, não é? Isso é difícil. E você mora aqui? Em Varsóvia. E você é repórter? Eu sou. Bom, então deixa eu te dizer, eles querem ter o antimísseis, ok? Como eles o chamam, os Patriots. E vamos ver se conseguimos disponibilizar alguns, sabe? Eles são muito difíceis de conseguir. Nós também precisamos deles. Estávamos fornecendo-os para Israel e eles são muito eficazes. 100% eficazes. É difícil acreditar o quão eficaz. E eles querem isso mais do que qualquer outra coisa, como você provavelmente sabe. Essa é uma ótima pergunta e desejo-lhe muita sorte. Quer dizer, eu posso ver que isso é muito perturbador para você. Então... Senhor presidente. Diga olá ao seu marido, ok? Obrigado. Senhor presidente. Vá em frente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Você estava criticando... De onde você é? Notícias Bloomberg. Bloomberg. Você estava... Isso é maravilhoso. Você estava criticando o presidente do Federal Reserve antes de vir para esta cúpula. Sim, acho ele terrível. Eu queria saber se você começou a entrevistar diferentes candidatos para a escolha do Fed. Sim. Eu sei entre 3 ou 4 pessoas quem eu vou escolher. Quer dizer, felizmente ele vai sair logo, porque eu acho ele terrível. Não temos inflação, temos uma economia tremenda. Centenas de bilhões de dólares em tarifas estão entrando. Fábricas estão sendo construídas porque não querem pagar as tarifas, então estão construindo por todo o país. Acho que estamos perto de 15 trilhões de dólares. Eu te disse 5,1 trilhões só do Oriente Médio, mas é dinheiro de investimento entrando. Nunca houve nada assim na história do nosso país. Mas não temos inflação.
E temos empréstimos, porque Biden estupidamente fez dívida de curto prazo. Então, temos empréstimos surgindo e, você sabe, vamos ficar 10 anos, talvez mais, talvez menos, mas vamos ficar por um longo período quando pagarmos a dívida. E por causa dele, por causa desse cara, nós teremos que pagar por anos, nós vamos pagar por ele. E eu disse para ele, olha, não há inflação. Ele disse, mas talvez haja alguma. Isso é verdade. Eu disse, se houver, o que você faz é aumentar a taxa. Eu estou de acordo com isso. Você aumenta a taxa daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano. Mas como a taxa está alta, temos que pagar mais pela dívida. É praticamente igual. Em outras palavras, né, se for 4%, é 4%. Se você diminuir 1 ponto, pagará 3%. Então, é bastante igual. Não necessariamente, mas razoavelmente igual. Então, vamos acabar pagando talvez 2 ou 3 pontos a mais. Bem, 3 pontos seriam cerca de 900 bilhões de reais por ano por causa dessa pessoa mentalmente mediana. Ele é uma pessoa mentalmente mediana. Eu diria que é baixo em termos do que ele faz, baixo. QI baixo para o que ele faz. Ok? Ah, certo. Então, o que não foi dito é que, em vez de pagar 900 bilhões, não queremos pagar os 900 só porque ele não quer reduzir a taxa. Eu disse, se houver inflação em 2, 3 ou 1 ano a partir de agora, aumente a taxa e cuide da inflação, entre outras coisas. Mas ele provavelmente é um cara muito político, eu acho. Eu não sei. Na verdade, eu acho que ele é uma pessoa muito estúpida. Certo, mais uma. Vamos lá. E você? Pode falar. Ela parece tão feliz e tudo mais. Obrigado. É por isso que eu a escolhi. Eu também sou da Espanha. Sou Ana Buch, do La Vanguardia. Eu queria saber de onde você é? Espanha. Eu queria saber se você quer... Aquele é o canto da Espanha bem ali. Não deveria ter dito isso. Tudo bem, gosto da Espanha. Acho injusto estejam pagando, mas pode continuar. Você vai negociar diretamente com a Espanha sobre... Eu vou negociar diretamente com a Espanha. Eu mesmo vou fazer isso. Eles vão pagar. Eles vão pagar mais dinheiro assim. Você deveria dizer para eles voltarem e pagarem. Você é um repórter. Diga para eles voltarem. Eles deveriam se juntar a todos os países que estão pagando 5%. A Espanha será praticamente o único país que não será. Eles eram os mais hostis em relação a isso. Isso simplesmente não faz sentido para mim. Ok. Tudo bem, Kelly. Vá em frente. Aqui vamos nós. Aqui vai mais uma. Pegamos todos eles hoje. Ok. Então, senhor presidente, o senhor falou sobre esperar algumas avaliações no local em Fordow e outros locais. Isso é israelense e americano? Foi destruído, Kelly. Foi destruído. Qual é, então, a sua mensagem, senhor, para a comunidade de inteligência quando eles apresentam relatórios? Você não está contestando o relatório do dia. Você está apenas... Eu entendo. O relatório foi feito há 3 dias. Espere um minuto. Sim, eles não viram. Tudo o que eles podem fazer é dar um palpite. Agora, se você olhar as fotos, se você olhar como está tudo enegrecido, sabe? O fogo e enxofre estão todos subterrâneos, porque é granito e está tudo debaixo da terra. Você não mostra isso. Mas mesmo assim, com tudo isso dito, toda a área em um raio de 75 jardas ao redor, o buraco onde atingiu está preto de fogo. O grupo que é dirigido por este senhor, na verdade, talvez você queira falar sobre isso por um segundo, porque vamos emitir um relatório. E eu acho que nem é um relatório muito empolgante neste momento. Foi obliterado, totalmente obliterado. E eles fizeram um relatório. Mas foi tipo, se você olhar as datas, foi apenas alguns dias depois que aconteceu. Entendido, senhor. Então eles não viram. Eles disseram que pode ser muito grave. Entendido. No entanto, em termos de informações cruas que chegam até você, você tem alguma mensagem que diga que não é assim? Na verdade, não tenho uma mensagem. Eu diria para emitir o relatório quando você souber o que aconteceu. Eu não diria que poderia ser grave ou talvez não. Eles usam a palavra severo. Pode ser grave ou talvez não. E então pessoas como você interpretaram e disseram, não é grave. Não, o relatório não era um relatório completo. Sim, a mensagem provavelmente era esperar até saber a resposta antes de prosseguir. Você terá um componente público na sua reunião com Zelensky por uma razão tática com o presidente Putin? Deixa ele responder. Olá, senhor secretário. Sim, há um motivo pelo qual o presidente
denuncia as notícias falsas pelo que elas são. Esses pilotos, esses reabastecedores, esses caças, esses defensores aéreos, a habilidade e a coragem necessárias para entrar em território inimigo, voando por 36 horas em nome do povo americano e do mundo para eliminar um programa nuclear, estão além do que qualquer pessoa nesta plateia pode imaginar. Então, o instinto da CNN e do New York Times é tentar distorcer isso por razões políticas próprias, para prejudicar o presidente Trump ou o nosso país. Eles não se importam com o que os soldados ou o mundo pensam. Querem distorcer a situação para fazê-lo parecer mal com base em um vazamento. Claro, já vimos muitos delatores. E o que delatores fazem? Eles têm suas próprias agendas. E o que eles fazem? Eles compartilham toda esta informação ou só a parte que querem apresentar? E quando eles apresentam aquele relatório preliminar, um relatório preliminar que é considerado de baixa, uma avaliação baixa. Você sabe o que significa uma avaliação baixa? Baixa confiança nos dados desse relatório. E por que a baixa confiança? Porque todas as evidências do que acabou de ser bombardeado por 12 bombas de 30 mil libras estão enterradas sob uma montanha, devastadas e obliteradas. Então, se você quiser fazer uma avaliação do que aconteceu em Fordo, é melhor pegar uma pá bem grande e cavar fundo, porque o programa nuclear do Irã foi obliterado. E alguém em algum lugar está tentando vazar algo para dizer: com baixa confiança, achamos que talvez seja moderado. Aqueles que lançaram as bombas exatamente no lugar certo sabem exatamente o que aconteceu quando aquilo explodiu. E sabe quem mais sabe? O Irã. E é por isso que eles vieram para a mesa imediatamente, porque suas capacidades nucleares foram retrocedidas além do que eles achavam possível, graças à coragem de um comandante em chefe que liderou nossas tropas, apesar do que a mídia falsa quer dizer. Mas você não está contestando que o relatório disse o que disse, mesmo sendo inicial? O relatório dizia o que dizia e estava tudo bem. Eles achavam que era grave, mas não tinham ideia. Eles não deveriam ter emitido um relatório até que o fizessem, mas obtivemos as informações e acho que Pitias disse melhor do que ele pode dizer. E você sabe, você deveria estar orgulhoso, você, especialmente você, deveria estar orgulhoso desses pilotos e você não deveria tentar menosprezá-los. Não há. Esses pilotos voaram Sob uma avaliação. com grande risco. E elas têm chance de nunca mais voltarem para casa e verem seus maridos ou esposas. Deixe-me dizer uma coisa. Você e as notícias falsas da NBC e a CNN e o New York Times são ruins, estão doentes, há algo errado com eles. Mas sabe de uma coisa? Você deveria elogiar essas pessoas em vez de tentar encontrar algumas. Ao me pegar, você está machucando essas pessoas. Elas ficaram arrasadas. Sabe, eu recebi uma ligação do Missouri, um grande estado que eu ganhei 3 vezes por uma grande margem, e recebi uma ligação dizendo que os pilotos e as pessoas no avião estavam arrasados porque eles estavam tentando minimizar o ataque. E todos disseram que foi atingido. Mas nós não achamos que realmente tenha sido atingido tão gravemente assim. E eles ficaram devastados. Eles arriscaram suas vidas. Então e não estou me referindo a você, mas verdadeiros canalhas, que aparecem e escrevem relatórios tão negativos quanto possível. Deveria ser o contrário. Vocês deveriam transformá-los em heróis e heroínas. Vocês deveriam realmente fazer deles pessoas que eles ficaram tão devastados quando ouviram essa notícia. E sabe o que eles disseram? Eu falei com um deles, disse: Senhor, nós atingimos o alvo. Foi perfeito, foi certeiro. Porque eles não entendem o que é notícia falsa. Porque eles têm uma vida normal, exceto pelo fato de terem que pilotar aviões muito grandes e muito rápidos. Mas é uma pena. Você deveria torná-los heróis. Tudo bem, nas costas. Vá em frente. Atrás, branco. Sim. Jaqueta branca. Sim. Vá em frente, me dê meu microfone. Olá. Deborah Haynes, da Sky News. Bom, Mark Rutte, o chefe da OTAN, quem é seu amigo? Ele te chamou de papai antes. Você considera seus aliados da OTAN como uma espécie de crianças? Não, ele gosta de mim. Acho que sim. Se não gostar, aviso vocês. Eu volto aqui e pego pesado com ele, ok? Ele fez isso de forma muito carinhosa. Papai, você é meu papai. Mas você considera seus aliados da OTAN, de certa forma, como crianças? E eles, obviamente, estão te ouvindo e gastando mais, e você claramente aprecia isso. Mas você espera que, na verdade, eles consigam se defender a Europa sozinhos?
Acho que eles precisam de um pouco de ajuda no começo e acho que vão conseguir, e acho que eles vão se lembrar deste dia. E este foi um grande dia para a OTAN, sabe? Foi um dia muito importante. Eles conseguiram, como disse um dos cavalheiros, sabe de uma coisa? Estamos tentando arrecadar dinheiro, aumentar a taxa há 30 anos, ele disse. 20 anos, quase desde o início. E ele está lá há muito tempo. Ele disse que até você aparecer, isso nunca tinha acontecido. O que você fez é incrível. Foi um dia incrível por vários motivos, mas também por isso. Sim, bem, pergunte, Mark. Quer dizer, você tem que perguntar, Mark. Ok. Então estamos voltando. Estamos voltando. Quero agradecer a esses dois senhores atrás de mim. Eles são pessoas incríveis, ambos. Eles fizeram um trabalho fantástico. A Suzy está na frente e ela foi ótima. E, Mônica, muito obrigado. Foi um momento realmente emocionante. E nós vamos voltar. Voltaremos em breve. Nos vemos em Washington, D.C. Lembre-se disso. Temos o país mais quente do mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado.